E aí, Rasta, esse é o canal Barrudo, seja bem-vindo. Eu sou Veloz e vou falar da Lei de Gerson. Você conhece a Lei de Gerson, Rasta? Provavelmente, se você é pós-90, você não conhece, mas se você nasceu antes dos anos 90, certamente ouviu falar da Lei de Gerson, a lei que diz: você sabe que eu gosto de levar vantagem em tudo, não é mesmo? Então leve vantagem você também. Você concorda com isso, Rasta? Foi uma frase falada em uma propaganda de cigarro pelo meio-campista armador da Copa do Mundo de 70, o Gerson. E a lei do Gerson foi atualizada. A lei do Gerson foi atualizada em 2020, curiosamente por um atleta que se chama Gerson. O Gerson do Flamengo, o atual volante do Flamengo, que também se chama Gerson, atualizou a lei de Gerson, a do canhotinha da década de 70. A lei de Gerson 2.0 não só quer levar vantagem em tudo, mas quer levar vantagem mentindo, destruindo a vida de outra pessoa, de uma outra instituição. Foi isso que o criminoso do Gerson fez contra o atleta do Bahia, o Ramírez. E por que eu falo criminoso? Porque defamação também é crime. Mentir também é crime. O atleta do Bahia confessa que os seus familiares sofreram ameaças lá na Colômbia. Então, isso tudo foi provocado por uma mentira. E por que hoje eu me pronuncio falando que é mentira, ainda que sem provas concretas que o Gerson mentiu? Simples, reciprocidade. Reciprocidade. O fato de não ter provas contra o Ramírez não foi motivos para as imprensas brasileiras, todos os canais de comunicação, internet, TV fechada, TV aberta, até mesmo os clubes de futebol, principalmente do Sul e do Sudeste, mas ainda do Sudeste, curiosamente a região mais preconceituosa desse país, a região que mais comete casos de racismo e de xenofobia. Eles foram os primeiros a apontar o dedo para o atleta do Bahia, para o Ramírez, afirmando que o racismo aconteceu, que a injúria aconteceu mesmo sem prova, mesmo sem nenhum tipo de leitura labial que provasse que o Ramírez foi preconceituoso e cometeu aquela injúria racial. A própria emissora que estava transmitindo a partida estava com os dois atletas em campo, mas só ouviu um lado, só ouviu o lado do acusador, do mentiroso, do Pinóquio do time ruivo loiro. Não sei se a gente pode chamar mais de rubro-negro, vai que também chame de racismo. Eu vou chamar de ruivo loiro. Ele foi o único ouvido na partida. O Ramírez estava em campo, o Ramírez estava ali. A emissora de TV não chamou o Ramírez para falar nada, não chamou o Ramírez para ouvir a parte do Ramírez, apenas se ateve à posição do atleta do rubro loiro, que não parou por aí. Além de todo o linchamento social que o atleta do Bahia recebeu nas redes sociais, ainda teve um segundo caso onde houve uma contratação de um laudo de uma pessoa que era torcedora do Flamengo, ligada ao Flamengo, um cidadão que chegou ao absurdo de afirmar que o Ramírez também cometeu injúria racial com o Bruno Henrique de merda, que eu só vou me referir agora a Bruno Henrique como Bruno Henrique de merda, dizendo que o Bruno Henrique de merda também sofreu injúria racial e que o Ramírez também chamou ele de cala a boca, seu negro. Seu negro, foi isso que ele ouviu. Só que ele também ouviu que o Bruno Henrique falou que para o Ramírez, gringo de merda, xenofobia. A xenofobia, o presidente do Flamengo, o vice-presidente do Flamengo, que é uma pessoa que também merece total desprezo, porque é um inseto, e inseto a gente não pode ter raiva de inseto, a gente apenas despreza, chegou às redes sociais para falar que aquilo ali era pequeno, que era zero, que não tinha nenhum tipo de xenofobia, que não ia ligar para aquilo, porque aquilo não era uma discriminação, que a discriminação só era do caso do Bahia que ofendeu ele. Pois bem, o Flamengo, só com um laudo de um torcedor do Flamengo que se dizia falar pelo Instituto Nacional de Educação de Surdos, que após o Bahia apresentar o laudo, esse mesmo instituto que ficou calado o tempo todo, após o Bahia apresentar o laudo dele, esse instituto veio a público dizer que não tinha competência para fazer nenhum tipo de trabalho privado sobre leitura labial, que não tem nenhuma competência para isso. Ou seja, aquele laudo único que o Flamengo contratou não tem validade nenhuma. Não
tem validade nenhuma e tem erros graves de interpretação, já que o Bahia contratou não um, não dois, não três, mas quatro empresas, 4 pessoas para fazer esse laudo. 2 delas, pessoas de língua espanhola, um uruguaio e um chileno, que atestou que a palavra que o torcedor do Flamengo lá ouviu como seu negro era, na verdade, taquanto. E se você observar bem, o que o Ramírez fala é exatamente isso, taquanto, e não seu negro. Um absurdo, e é por conta dessa apuração que eu venho aqui me posicionar agora, o canal Barruts vem se posicionar agora que o Gerson está mentindo. Isso se chama reciprocidade. Não foi de forma precipitada que toda a imprensa falou que o Ramírez cometeu injúria racial, pois agora tem fatos suficientes para dizer que o Gerson atualizou a lei de Gerson de 1980. Mentiroso. Gerson está mentindo. Gerson cometeu um crime e deve o Bahia entrar na justiça para pedir reparação. Porque o que o Gerson fez com o atleta do Bahia, com a imagem do Bahia, não tem preço, não vai ficar barato. Espero que o Bahia consiga reunir provas suficientes, que está aí bem claro de que o Gerson está mentindo porque não tem provas. Se não tem provas, ele não poderia acusar. Nem o árbitro que estava próximo do lance ouviu, nenhum outro atleta do Flamengo ouviu, apenas o Gerson ouviu. O Bruno Henrique sim cometeu xenofobia, o Bruno Henrique de merda sim cometeu um crime de preconceito, uma xenofobia. Aliás, xenofobia é tão comum no sudeste desse país, tão comum que eles não consideram nem mais como preconceito. Haja visto a feira de tradições nordestinas que tem lá no Rio de Janeiro, no bairro de São Cristóvão. Não é conhecido como Feira de São Cristóvão, não é conhecido como Feira de Tradições Nordestinas, é conhecido como Feira de Paraíbas. Sabe por quê? Porque baiano, sergipano, pernambucano, cearense, seja lá qual for o estado que o nordestino nascer, não importa, é Paraíba. É Paraíba, e isso é de forma pejorativa para diminuir a pessoa. E isso não vai mudar, isso não vai mudar. O que tem que mudar é nós, nordestinos, nós baianos, é que temos que mudar a postura. E o presidente do Bahia está de parabéns de ter conduzido essa situação de forma brilhante. Dentro de campo está deixando muito a desejar o presidente do Bahia, mas fora de campo está fazendo um ótimo papel e o Bahia sai dessa situação de cabeça erguida. O atleta já foi reincorporado ao elenco, deve jogar contra o Internacional e eu vou torcer muito para que ele faça 3 gols e peça uma música no Fantástico, bem incomodando aos rubro-loiros, ou seria ruivo-loiros, não sei. O fato é, o Gerson é mentiroso. O Gerson é mentiroso e eu espero que a história dele seja marcada por essa mentira e que acabe em breve, porque eu não quero ver esse cidadão jogando aqui na Fonte Nova. Aliás, se o Bahia continuar na primeira divisão e o ano que vem esse cidadão vier para a Fonte Nova, se eu estiver aqui na Fonte Nova, aqui em Salvador, mas eu vou vaiar muito esse cidadão. Aliás, vou vaiar muito, não só esse cidadão, como o outro, Bruno Henrique de merda, e botar ele no lugar dele. A torcida do Bahia não pode deixar barato isso. E não é só a torcida do Bahia, o time do Bahia, o clube do Bahia, a instituição Bahia, que é o clube mais antirracista desse mundo, não só desse país. Não conheço nenhum time que tenha tantas campanhas anti-preconceito, todos os tipos de preconceito, homofobia, xenofobia, machismo, racismo, todas as campanhas. O Bahia está engajado, o Bahia está discutindo, o Bahia tem se manifestado, tem se posicionado. E é exatamente esse clube que o Flamídia tentou prejudicar, mas não conseguiu. O Bahia não é a Portuguesa. O Bahia não é a Portuguesa. O Bahia é grande, tem um presidente grande, tem uma torcida grande e fez valer a sua voz. Agora, todos os outros canais de TV, todos os outros clubes de futebol que se posicionou precipitadamente e provavelmente de forma intencional não vão voltar atrás e pedir desculpas ao Bahia e ao Ramírez por ter se precipitado. Sabe por quê? Porque a precipitação
Em muitos casos foi de propósito, foi de caso pensado, não foi amadorismo como eu falei no vídeo anterior, não foi amadorismo, foi de propósito. Por quê? Porque é um time nordestino que está ali brigando para não cair com dois times do Sudeste, o Botafogo e Vasco, e com certeza há um interesse muito grande de que esses times continuem na Série A. O Botafogo e o Vasco dá muito mais audiência a esses canais de TV aí do Sul e Sudeste do que o Bahia, por exemplo, do que o Sport, do que o Ceará, do que o Fortaleza, mas eu espero que nenhum time nordestino caia, e sim caia exatamente esses que já estão na zona de rebaixamento, e a gente possa, o ano que vem, subir mais times nordestinos e fazer mais força e botar na cara dessa galera que o futebol não é Sul e Sudeste, futebol é brasileiro, e até que haja uma emancipação do Nordeste, que eu torço muito para que aconteça uma emancipação do Nordeste dessa merda de país, eles vão ter que nos engolir. Bora Bahia, bora Barruts, Veloso fui.